É feliz quem nele se refugia. Prova e veja, o Senhor é bom. É feliz quem nele se refugia. Alegra-se no Senhor a minha alma. Alegra-se no Senhor a minha alma. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão e irmã, amigo e amiga que nos acompanha. Você está no canal da IBCT. Vamos continuar louvando o nome do Senhor, vamos adorá-lo e buscar a sua presença através da oração. Não deixe de dar o seu like aqui para a nossa transmissão e também não deixe de compartilhar este link com quem você puder. Você pode acompanhar a transmissão da live ao vivo, toda quarta-feira às 20 horas, ou você pode acompanhar a transmissão em outro momento. O vídeo fica aqui disponível na nossa plataforma, no nosso canal, para que você volte a ele, para que você possa abençoar também outras pessoas compartilhando o conteúdo da palavra de Deus. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu começo pedindo oração pela caravana Multiplique da nossa igreja. Meus irmãos, nós estamos neste momento aqui participando, direto de Caldas Novas, da nossa Conferência Global Multiplique 2025. Saímos ontem aqui do nosso templo, do nosso estacionamento, ontem pela manhã, no final da manhã, nós seguimos em direção a Caldas Novas e estamos participando. Enquanto esse culto está acontecendo, enquanto nós estamos aqui cultuando ao Senhor nessa transmissão, nós também estamos lá, em Caldas Novas, tendo este tempo precioso de crescimento, de confronto na palavra, de engajamento, envisionamento. Somos mais de 40 pessoas da nossa igreja participando desta caravana. Nós ficamos lá até sexta-feira. E eu peço que você continue também orando por nós. Você pode participar da conferência através do link de transmissão no canal de Igreja Multiplicadora, no canal de Missões Nacionais. Você pode buscar as informações de como participar. Vale a pena tentar acompanhar o que você puder desta conferência, do que está acontecendo ali na Conferência Global Multiplique 2025. O tema é Movidos, a igreja que se move, a igreja que está nas ruas, a igreja que faz a obra de Deus onde quer que seja chamada para realizá-la. Que Deus abençoe toda a nossa igreja que está ali participando. Nós vamos voltar com certeza com o nosso coração queimando para que possamos continuar cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas. Quero convidar você a orar, pedindo ao Senhor por este tempo, que o Santo Espírito de Deus fale mais uma vez ao seu coração. Como eu disse, a conferência ela acontece nesta semana, de 11 a 14 de novembro de 2025, ali em Caldas Novas, no Complexo de Roma, no Centro de Convenções de Roma, ali em Caldas Novas. Vamos orar então? Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós estamos na Tua presença mais uma vez. Entregamos ao Senhor o nosso culto, entregamos ao Senhor a nossa celebração e pedimos, Pai, continua a ministrar a nós, falar conosco, manifestar a Tua vontade através da Tua palavra. Que nós estejamos atentos a ouvir o Senhor, atentos a ouvir a Tua palavra, atentos, ó Deus, a identificar a Tua vontade para as nossas vidas. Abençoe cada família, cada pessoa da nossa igreja, cada pessoa que está conosco, cada família que está aqui representada. Que a Tua bênção possa nos alcançar e nos conduzir, em nome de Jesus. Amém. Quero que você agora preste atenção, concentre-se o máximo que puder na escuta da palavra de Deus. Já passamos por Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 2, capítulo 3, semana passada, capítulo 4,
Está tudo aqui no nosso YouTube, tudo aqui no nosso canal. Você pode voltar e ouvir quantas vezes quiser. Essa é uma parceria da nossa igreja com a organização missionária A Fé Vem Pelo Ouvir. E nós vamos então experimentar aquilo que os nossos pequenos grupos multiplicadores já têm vivido, de poder escutar a porção da palavra de Deus. Muito bem, Marcos capítulo 5, vamos lá. Marcos capítulo 5. A cura do endemoniado Gerazeno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. O pedido de Jairo. Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. A cura de uma mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam:
O senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A ressurreição da filha de Jairo. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Muito bem, Marcos capítulo 5, mais uma preciosa porção da palavra de Deus. São 43 versículos que nos ensinam sobre o poder de Deus através de Jesus e sobre a qualidade do discipulado que nós devemos apresentar e refletir conquanto caminhemos com Jesus como seus discípulos, como seus seguidores. Quero chamar a atenção então para alguns aspectos que nós trabalhamos no roteiro dos nossos PGMs. Para cada capítulo de Marcos que nós temos ouvido, escutado, assistido, também através do recurso do vídeo, do texto em vídeo, nós temos preparado também um roteiro para que os nossos grupos, os nossos irmãos durante a semana possam se dedicar a conversar, a compartilhar e a meditar na palavra do Senhor. Então, nós encontramos o seguinte: o capítulo 5 de Marcos mostra que Jesus é o Senhor sobre tudo e sobre todos. É Senhor até mesmo sobre as enfermidades e até mesmo, meus irmãos, sobre a morte. Capítulo 5, Jesus vai ao encontro de um homem endemoniado, que vivia em isolamento e em muito sofrimento. Depois de curar este homem, de expulsar os demônios que o assolavam, de recomendar que este homem pudesse voltar para os seus, para a sua casa, para a sua família, e contar a eles o que tinha acontecido com a sua vida, provando que era um seguidor de Jesus. Ele então vai em busca de atender o pedido de um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga da cidade onde ele estava. Mas antes de chegar à casa de Jairo para curar a sua filha, ele vive uma situação inusitada. Ele cura uma mulher que sofria, que vinha sofrendo há muitos anos, há mais de uma década, precisamente há 12 anos. Ele restaura a vida dessa mulher, a saúde dessa mulher, e depois ele vai em encontro para restaurar também a vida, a filha de Jairo. Em cada situação apresentada nesse texto, nós vemos a compaixão que Jesus tinha e também o poder que ele apresentava, que ele manifestava, trazendo mudança, trazendo restauração, trazendo transformação. Nós estamos falando de um homem endemoniado, nós estamos falando de uma mulher que era renegada, que era relegada a segundo, terceiro, quarto plano na sociedade, que era excomungada da vida comum das pessoas por conta da sua condição de saúde. E nós vemos uma menina
que havia perdido a vida, que havia morrido. E o Senhor Jesus, pelo seu poder, a ressuscita, a faz mais uma vez voltar à vida. Aqui nestes milagres, meus queridos irmãos, nós aprendemos que Jesus não apenas resolve problemas. Ao longo dos capítulos que passamos até aqui, nós vemos que Jesus Cristo tem poder para resolver qualquer questão, para trazer solução a qualquer situação das nossas vidas. Mas não apenas isso. Nós vemos com o episódio, especialmente da mulher, do fluxo de sangue, e do homem endemoniado, que vivia pelos sepulcros, que vivia também uma vida marginalizada. Nós vemos que Jesus Cristo devolve também a dignidade das pessoas. Nós vemos que Jesus Cristo restaura relacionamentos. Aquele homem pode voltar para a sua casa. Um homem que havia sido, por certo, embora o texto não nos dê detalhes a esse respeito, um homem que, por certo, havia sido banido da convivência com a sua família. E ele agora recebe de Jesus a orientação: volte para os seus. Busque restaurar o seu relacionamento familiar e compartilhe com eles o que aconteceu com você. Jesus, ele traz novo fôlego de vida. Ele renova a nossa esperança. Imagine o abatimento do coração de Jairo, da sua esposa. Enquanto Jesus Cristo estava indo ao encontro deles, eles recebem a notícia de que Jairo não deveria mais incomodar o mestre, porque a sua filha já tinha morrido. Imagine o tamanho da angústia do coração deste homem. Mas Jesus restaura a esperança. Primeiro Jesus diz: fique tranquilo, Jairo, sua filha está apenas dormindo. Claro que um eufemismo para trazer um pouco de acalento ao coração daquele homem, mas Jesus Cristo estava dizendo: confie, tenha fé. Quando nós confiamos, quando nós depositamos no Senhor a nossa fé, nós podemos, meus queridos irmãos, experimentar do cuidado de Deus. Nós podemos experimentar do poder de Deus. Ah, meus irmãos, não há nada que se compare ao poder do Senhor. Eu quero te convidar a pensar sobre essas três histórias. A história do homem endemoniado que foi curado. A história da mulher que 12 anos depois do diagnóstico da sua enfermidade foi curada só de tocar na borda, na orla das vestes de Jesus. E também na história dessa menina. História fantástica, extraordinária, de uma cura, de um milagre de ressurreição, de alguém que foi trazida novamente à vida por causa do poder de Deus. Qual dessas histórias mais toca o seu coração? E por quê? Por quê? Pense um pouquinho. Reflita um pouco sobre essas histórias, sobre esses episódios. Quais deles mais falam ao seu coração? Você pode reler este capítulo todo. Eu quero, inclusive, deixar o convite para que você faça isso. Você pode ouvir mais uma vez o áudio. Volte aqui a transmissão, o vídeo da transmissão, e ouça mais uma vez. Escute atentamente cada verso da palavra de Deus. Ah, meus irmãos, essas histórias nos ensinam bastante sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre a mensagem de Jesus. Como Jesus é compassivo, como Jesus é acolhedor, como Ele é cuidadoso, como Ele é bondoso, como Ele é misericordioso, como Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Ele pode todas as coisas. Ele é o próprio Deus. Essa história, ou essas histórias, nos ensinam que Jesus é o próprio Deus, Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre tudo e sobre todos, como nós ouvimos, como nós lemos. Mas você precisa confiar. Você precisa entregar a Ele as suas causas, as suas dores, os seus dissabores. Se você confia que Ele pode restaurar, se você confia que Ele pode intervir, se você confia que Ele pode transformar, se você quer experimentar disto na sua vida, você precisa entregar. Jairo precisou confiar. Ele ouviu das pessoas que a sua filha estava morta, mas ele ouviu de Jesus: espere, sua filha está bem.
a despeito de tudo e de todos, mesmo contra todos os diagnósticos, prognósticos, nós somos chamados a confiar no Senhor. O discípulo confia no seu mestre. Nós que seguimos a Cristo, precisamos confiar de fato nele. Confiar de fato nele, em Jesus. Por isso, quero te perguntar nesse momento: há algo na sua vida, alguma situação, alguma área da sua vida que você precisa entregar a Cristo hoje? Algo que você está segurando, que você, embora diga que confie, que você não consegue abrir mão, que você não consegue entregar. O que é que você precisa entregar a Jesus hoje? Confiando nele, manifestando que você confia nele, que você crê nele, que você descansa no poder dele sobre a sua vida. Gostaria de deixar essa meditação para nós, essa reflexão, esse questionamento para nós. O que é que eu preciso entregar nas mãos do Senhor? Ah, meus queridos irmãos, nós podemos viver uma vida maravilhosa, apesar das nossas dificuldades. Sim, podemos. Não há coisa melhor do que entregar ao Senhor as nossas dores, os nossos problemas, as nossas preocupações. Como Pedro escreve na sua carta, Pedro, como nós já vimos anteriormente, que foi o grande discipulador de Marcos, mas como Pedro disse na sua carta, o Senhor tem cuidado de nós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida das nossas vidas quando nós entregamos tudo em suas mãos. Que Deus nos abençoe e que nos faça também ser cada vez mais intencionais, conquanto possamos, pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo, pela nossa pregação, não apenas com palavras, mas com a própria vida, com a nossa vida, que nós sejamos instrumentos para levar esperança a outros, para levar a mensagem de salvação e transformação a outros. Que nós sejamos instrumentos consagrados ao Senhor para alcançar vidas, para seu louvor e para a sua glória. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, meus queridos irmãos, agradecendo por este momento. Não deixe de compartilhar aqui no chat o seu motivo de oração, colocar seu nome, se você está aqui em Brasília, está em outro estado, se você é membro da igreja ou não, não importa. Você é muito bem-vindo aqui. O seu motivo de oração também é muito bem-vindo. Então não deixe de colocar a sua mensagem aqui, tá bom? Nós vamos orar pela sua vida, pelo seu motivo de oração. Vamos lembrar de orar pela nossa caravana ali em Caldas Novas, bem como orar por todos os participantes que na sexta-feira retornam para as suas casas. São quase 3.000 inscritos na Conferência Global Multiplique deste ano. Vamos continuar crescendo, caminhando, multiplicando discípulos para a glória do Senhor. Aquele homem endemoniado ouviu de Jesus: volte para a sua casa, volte para os seus e conte a eles tudo quanto aconteceu com você. Esse chamado de Deus é para nós também. Nós seguimos Jesus na medida que nós compartilhamos com as pessoas, amigos, familiares, da obra maravilhosa que Ele fez e tem feito nas nossas vidas. Feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai bendito, nós queremos Te louvar. Muito obrigado pela oportunidade de adorar o Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua voz. Muito obrigado pela oportunidade de meditar na Tua palavra. Que ela continue a reverberar dentro em nós, que haja cada vez mais espaço em nossas vidas para a palavra de Deus. Queremos lê-la, queremos ouvi-la, queremos assisti-la, queremos sobretudo, Deus, ser tomados por ela, para que ela faça diferença em nossas vidas. Nos faz meditar nela, nos faz refletir aquilo que o Senhor quer que nós vivamos de acordo com a Tua própria vontade para nós. Visita cada pessoa, cada família, cada grupo da nossa igreja, PGM, outros grupos, ministérios, enfim, que mais e mais pessoas possam ser impactadas e abençoadas pela palavra de Deus. Quero apresentar agora a vida, Senhor, daqueles que estão enfermos, a vida daqueles que estão enlutados,
quero orar por aqueles que estão desempregados, quero levantar um clamor aos céus, porque nós confiamos em Ti. Assim como curastes, ó Deus, a mulher com fluxo de sangue, assim como curastes, ó Deus, o endemoniado, assim, ó Deus, como trouxeste à vida aquela menina, filha de Jairo, nós oramos, Pai, nós clamamos em nome de Jesus. Traz a cura para os enfermos, conforme a Tua vontade, traz o conforto para os enlutados que estão passando por esse momento difícil. Que a fé, a esperança em nós se renovem, de saber que a despeito das lutas e provas que nós atravessamos, o Senhor cuida de nós. Ó Deus, ouve a nossa oração. Recolhe, Deus, cada motivo, cada pedido, cada súplica, cada causa que é apresentada diante do Teu altar, com fé, crendo que o Senhor tem poder, crendo que o Senhor está atento às nossas orações. Continua a visitar as nossas vidas. Peço pela nossa igreja, peço pela nossa agenda, que o Senhor nos conduza em tudo, sempre em triunfo, não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Muito, muito, muito obrigado, ó Pai, nós te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Quando você puder, participe das nossas salas de oração. Nós temos sempre na primeira segunda-feira de cada mês, mais uma vez, primeira segunda-feira de cada mês, nós temos a nossa sala de oração voltada para intercedermos pelas nossas crianças. É a sala de oração do Ministério Cross. Então você que é pai, mãe, tio, avô, avó, você é convidado. E você que não tem filhos também é convidado a participar conosco da sala de oração do Cross. Primeira segunda-feira de cada mês, colocando a vida das nossas crianças e as nossas casas diante do Senhor. Você também tem a oportunidade de orar logo cedo, pela manhã, às 5:30 da manhã. Olha que horário maravilhoso. 2 oportunidades. É a sala de oração dos homens da nossa igreja. Toda segunda-feira, às 5:30 da manhã, aqui no templo. Exatamente aqui nesse espaço, eles se reúnem. E mais uma vez na sexta-feira, neste horário. Só que na sexta-feira o encontro é virtual. É um encontro através da plataforma Zoom, todos em suas casas, mas reunidos no mesmo propósito, que é a oração. E toda quarta-feira à noite, a sala de oração principal da nossa igreja, aberta a todas as pessoas, aqueles que querem nos visitar, toda quarta-feira às 8 da noite, nós estamos aqui no nosso prédio, na nossa sala de oração, orando, clamando, intercedendo, apresentando as nossas vidas ao Senhor. Venha, quando puder, como puder, participe conosco. Você é muito bem-vindo. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu trabalho, os seus negócios, que o seu coração esteja totalmente comprometido com Jesus, porque Ele fará na sua vida aquilo que o aprouver. Sim, Ele tem o melhor para as nossas vidas. Convite para que você esteja conosco no domingo, escola bíblica, celebrações, você será muito abençoado, tá bom? Um grande abraço, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam sobre a sua vida, sobre todos nós, sobre o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.